Olá, senhores. Vou ler para vocês anotações sobre aquele livro que eu havia falado num dos meus vídeos, da Gênese Divina, Sagrada, para mostrar a vocês que tantas informações que parecem diferentes e a gente encaixa, né, o quebra-cabeças. E cada um tem uma maneira de contar a história. Cada um omite, por várias razões, certas coisas que não podem dizer, porque eles, quando divulgam as coisas aqui para os canalizadores, eles têm permissão, com restrições, né? Então, essas anotações vai falar das divindades, vai falar de Lúcifer, enfim. Vamos então ler. Os tronos de Deus. Temos o trono da fé, do amor, do conhecimento, da justiça, da lei, da evolução e geração. São os tronos principais, que são as divindades. Trono das 7 encruzilhadas, que comanda outros tronos. Então, por que 7 encruzilhadas? 7, porque, trono da fé, do amor, conhecimento, justiça, lei, evolução e geração. 7. Esses tronos. O trono de Deus, das 7 encruzilhadas, comandam os outros tronos, né? Falando melhor, né? Acho que eu falei errado. O trono de Deus das 7 encruzilhadas comanda o trono da fé, do amor, do conhecimento, da justiça, da lei, evolução e geração. Acho que agora ficou legal, né? Todos esses tronos irradiam. Eles estão sempre, irradiando, irradiando, sem cessar, conforme para eles ficou determinado. Por exemplo, o trono da geração irradia a essência da vida, então ele só vai poder irradiar isso. Ele é a essência da vida. O da fé vai irradiar a religiosidade, a essência da religiosidade, fica lá. E os outros, cada um, né? A evolução é do saber, o ordenador é da ordem, do conhecimento, que irradia o aprendizado, né? Eles trabalham nas dimensões básicas, estabelecem em nível individual toda a hereditariedade divina, assumem a condição de sustentadores de seus filiados, de seus filhos, daquilo que eles estão irradiando naquele ser que começou ali a se formar, ainda não tem nem consciência, né? Porque todos são ligados mentalmente a eles por cordões energéticos que nunca mais se romperão, ligados uns à evolução, outro filho ligado ao ordenador, outro filho ligado ao trono gerador. E depois eu vou explanar esse trecho aqui, porque acho que vai ser melhor explanar depois. Esse é o motivo porque na Umbanda se diz: ele é filho de Oxalá, ele é filho de Ogum, ela é filha de Ansã, ela é filha de Obululu. Um exemplo, né? São 14 orixás naturais e geradores da parte masculina e feminina, ou seja,
Um orixá tem a sua parte masculina e feminina. O mesmo orixá tem parte positiva e a parte negativa. Difícil de entender, não? Mas é uma coisa só. Ele é masculino, mas tem a sua parte. Ele é masculino, vamos desdobrar isso. Ele é masculino e tem a sua parte feminina. Ele é positivo e tem também a parte negativa. Porque há também, esses tronos, essas divindades são as que geram a parte positiva. No entanto, há divindades ou tronos que irradiam as partes negativas, que são consideradas inferiores. Eles não dizem quais são, não estão para não gerar problemas, e eles têm que ter autorização lá dos superiores para divulgar isso e aquilo, como eu falei anterior, né? Então, eles não podem falar, estão proibidos de falar dessa irradiação negativa, mas vamos raciocinar. Vários irmãos nascem na mesma família, um tem uma energia boa e o outro tem uma energia ruim, negativa, né? Por quê? Porque um foi irradiado por um trono diferente do que do outro, porque ele captou mais ou se sentiu atraído pelaquela energia negativa. Por isso que se diz, tudo vem do Criador primordial. O negativo, o positivo vem do Criador primordial. Os seres negativos ou os seres bons, vem tudo do Criador primordial. Porque o Criador primordial fez as divindades, deu dualidade, né? Elas têm dualidade, deu masculino e feminino, deu positivo e negativo. E essa é a vida, a coisa é assim como ele quer. E não há o que discutir, não há o que... Vamos dizer, ele sabe o que faz, né? Nós não sabemos, mas ele sabe por que ele faz isso. Bem, então, quando a Terra ficou pronta, depois daquele caos, daquelas explosões, como eu expliquei num dos meus vídeos, daqueles elementos que subiam, desciam, e explodia, batia na energia de proteção do planeta Terra, né? Bom, aí voltava, porque não podia mais sair dali, porque ela já estava girando, né? Quem não viu, procura o vídeo aí. Então, quando a Terra ficou pronta, surgiram criaturas rudimentares, e que não sabemos como surgiram. Eles não sabem como surgiram, mas são as criaturas naturais do planeta Terra. Eu me lembro que numa das palestras dos ensinamentos do Biatão Padjan, ele disse que eram seres naturais, porque a Terra tem consciência. Ela, juntamente com o Logos da Terra, que é o nosso Sol, também cria. Então, vieram essas criaturas naturais, mas eram rudimentares. Então eles dizem, não sabemos como surgiram. Porque esses seres estão dando essa informação, não sabem que a Terra tem consciência? Talvez não sei. Bom, então, esses seres se alimentavam da natureza terrestre. Depois vieram os répteis e os anfíbios. Há cerca de 500 bilhão de anos surgiram as grandes criaturas e os sáurios, e que dominaram na Terra durante milhões de anos. Depois desapareceram lentamente. Deve ser... Você sabe que os extraterrestres vieram para cá e, naturalmente, o que estava incomodando eles iam eliminando, lógico. Para existir uma vida mais evoluída, a outra atrapalha, a outra é ruim, a outra ataca e aí não pode ficar, né? Bom, este período ou ciclo se encerrou com erupções vulcânicas.
devastadoras, que aqueceu muitos mares e partiu a crosta da Terra em vários pontos, isolando parte da Terra, que antes era uma coisa só, eram contíguas. Eu lembro que há muitos anos, quando eu era adolescente, eu li um cara que estava pesquisando que achava que os continentes eram todos ligados, e está aqui a prova aí. Eles realmente eram uma terra, um continente só. E depois, com o tempo, não só por esses fatores aqui, mas por outros problemas, inversão de polos, enfim, a Terra foi se modificando e está sempre se modificando. Há 50 milhões de anos a vida voltou a acontecer no plano físico. Depois desse problema, demorou 50 milhões de anos para voltar a acontecer no plano físico. Iniciou-se criaturas simiescas, feras e aves. Flora e fauna cobriu a Terra. Há 10 milhões de anos surgiu raça intermediária entre símios e os futuros humanos. Eles falam os futuros humanos, mas eles estão encobrindo o que os extraterrestres vieram fazer, porque os extraterrestres vieram fazer os humanos, né? Vários extraterrestres, não foi só os pleiadianos, foram vários. Então, aqui há que a gente interpreta que eles não podem falar. Porque eles mesmo nesse livro eles dizem, eu vou chegar lá, quando eles falam numa coisa que eles dizem mesmo que estão proibidos de falar. Então eles colocaram isso aqui, mas não é bem assim, né? É o quebra-cabeça, hein, gente? Eram semelhantes aos lendários ogres. Os ogres eram horríveis, né? Nossa Senhora, e violentos, né? Eram semelhantes aos legendários ogres. Esses seres se destinavam a abrigar em seus corpos densos, físicos, seres que ascenderam de um universo inferior ao nosso. Veja bem, esses seres apareceram aqui na Terra para abrigar seres que vinham de dimensões inferiores a esta dimensão. Quer dizer, conforme a evolução da pessoa, ela vai habitar num corpo mais bonitinho ou horroroso, né? Essa é a conclusão. Corpo grosseiro, né? Demorou 6 milhões de anos nessa evolução, levaram a Terra ao esgotamento com o tempo da fauna, flora, e se encerrou a vinda de espíritos para encarnar nos corpos dos ogres. Como houve um esgotamento, começaram a fazer bobagem, como sempre. Todas as raças que tem construído aqui nunca dá certo. Evoluem e depois voltam para trás, desevoluem, né? Depois veio a restauração e surgiram ancestrais do atual ser humano, ainda rudimentares, como animais selvagens. Período de duração 1.500 milhões de anos. Aconteceu que uma nuvem de cometas colidiram com os planetas. A vida aqui quase foi extinta, mas novamente recuperou-se. E então surgiu a civilização que chamam de Adâmica, Atlante e Lemuriana. Então, o que ele está narrando aqui foi antes dos Atlantes, antes dos Lemurianos, antes da raça adâmica. Então, senhores, foi aí então que vieram, né, os Elohims, os extraterrestres, aqueles exploradores do ouro, e também os Elohims. Lógico que eles não estavam, eu cheguei à conclusão que eles ficaram em partes diferentes do planeta, uns construindo os humanos, outros construindo também humanos para escravos, outros pegando ouro para levar para o planeta deles, etc, etc. Então o livro fala da decadência moral e religiosa que com o tempo ocorreu. Os extraterrestres também falam muito dessas épocas, né?
Então afloraram os aspectos negativos do ser humano, sintetizando na figura de Lúcifer, o anjo caído, que, na verdade, era o demiurgo regente da dimensão humana da vida. Diz que era o regente da dimensão humana da vida. Eu não sei, só se ele trabalhou lá com os extraterrestres que fizeram os humanos. Porque, não sei, ele diz isso. Lúcifer quer dizer Senhor da Luz, da força e do poder. Ele era um trabalhador da luz que resolveu ter poder mais que Deus, né? Então, há grupos que adoram Lúcifer como se ele fosse um Deus. Ele não era um Deus, ele era um ser a serviço do Criador. Como os Elohims estão a serviço do Criador, como Logos ou tronos de Deus estão a serviço dele. Quando se iniciou a decadência, ele se dissolveu. Lúcifer se dissociou, ele se dissociou dos tronos regentes, que eram divindades e Elohims, né? Porque os seres que se espiritualizavam e não se desenvolviam em equilíbrio eram atraídos pelos polos negativos, onde entrava em total desarmonia vibratória e destabilizavam o meio onde ficavam retidos. Então, contagiavam os seres naturais ali retidos para descargas de seus emocionais. Lúcifer chamou para si a responsabilidade sobre esses espíritos desumanizados, agregou-os ao seu fator transformador e dissociou a dimensão humana da vida de todas as outras dimensões planetárias. Então, Lúcifer puxou para a paralela esquerda tantos seres negativos mentalmente e a contraparte etérica de plano físico sobrecarregou-se de tal forma que criou uma estática cósmica perigosa. E então foi o tempo. Eu creio que foi quando aconteceu a inversão dos polos, né? Então foi aí o tempo que aconteceu uma violenta descarga da estática negativa da dimensão humana e o plano físico sentiu como um terremoto de dimensões planetárias. Bilhões e bilhões de pessoas morreram nesse cataclisma global e os que sobreviveram sofreram a perda de várias faculdades mentais devido à queda de magnetismo do plano físico. Senhores, eu num dos vídeos falei que os extraterrestres narraram, foi na época da Atlântica, Tote narrou que houve aquele esquecimento dos seres que sobreviventes da Atlântica tiveram que começar tudo de novo, ficaram feito homens das cavernas. E este livro fala de outra maneira. Nós encaixamos o quebra-cabeça e é a mesma coisa, é maneira de narrativas. Antes do cataclisma, as pessoas viam as divindades, os Elohims, os tronos, os logos, nos seus pontos de força magnética, que eram os vórtices energéticos, e até ouviam o som deles. Todos falavam a mesma língua, mas houve aquele esquecimento mental e surgiu o mito da Torre de Babel, onde povos afastados uns dos outros, com o tempo, iniciaram seus dialetos, né? Aí ninguém entendia ninguém, por isso a Torre de Babel. Torre de Babel na Bíblia está escrita erroneamente. Nessa época, antes do acontecimento, havia também o elixir da longa vida. É um mito real, não é mito, é real. Ele ativava uma renovação de todas as células do corpo humano. Agora o autor desse livro diz, o que transmite ao canalizador diz: tem uma fase em que vieram das estrelas seres, né, que vieram e fecundaram as filhas dos humanos, mas nós somos, e bota assim, são proibidos de tocar nesse assunto, que é quando extraterrestres vieram, não os que fizeram os humanos, mas outra raça de extraterrestres vieram e transaram
com as filhas dos humanos. Veja como nós vamos encaixando o quebra-cabeça. Outros extraterrestres fizeram isso, não os que fizeram os humanos. Senhores, vou dar agora um intervalo e depois eu vou para o quadro ali. Até daqui a pouco. Estou de volta. Vamos às explicações. Então, senhores, vamos, os tronos. Deus. As 7 principais. O da geração, da fé, conhecimento, ordenador, evolução e da evolução. Deus. Então, Deus, Criador primordial, fez o Logos, fez um Logos universal. Este Logos fez outro Logos, este fez outro. Eles se bipartem, né? E vai assim, sucessivamente. Eles têm, por exemplo, o da fé, trono da fé. O trono da fé tem a sua parte positiva e a negativa. Então, quando um ser aqui está sendo formado, eles vão irradiar, né? Esse ser vai ser atraído ou pelo positivo ou pelo negativo. Ou ele vai ser atraído ou ele vai irradiar mais. Aí, esse detalhe, desconheço. Então, ele pode vir a ser um ser mais voltado para a negatividade, esse mais para ser um ser positivo. Então, um trono, outro trono, um respeita o outro, um não interfere no outro. Esse pode ser da fé, esse pode ser do conhecimento. Então, um é independente do outro, um não interfere. Ele faz o papel dele, este faz o papel dele também, independente um do outro. Há muito respeito entre eles, o que não acontece aqui na Terra, né? Então, vamos supor que este ser aqui, que está sendo construído, gerado, vamos admitir que ele seja gerado, irradiado pelo trono do conhecimento. Trono do
gerar o trono do conhecimento, e ele vai irradiar, ele fica irradiando, irradiando. Independente de outras coisas, né, que vão acontecer. Então este ser, no início, um pouco depois do início da sua criação, da sua abertura, né, da sua criação, ele vai ser irradiado com a energia do conhecimento. O que vai acontecer? Quando ele ficar totalmente formado, quando ele já tiver consciência, ele vai ser atraído a se interessar por conhecer. Conhecer sobre o quê? Aí acho que, eu não sei lhe dizer, eu acho que deve ser do livre-arbítrio dele. Ele quer conhecer, por exemplo, as coisas sobre uma determinada parte da ciência. Eu, por exemplo, eu acho que eu fui irradiada pelo conhecimento porque eu quero saber mais e mais e mais. Eu às vezes levo algumas pessoas conhecidas que elas não querem saber. Eu tenho fé e não quero saber, dizem para mim. Então ela foi irradiada pela fé. Captou só isso e pronto. Então, isso aqui é uma hereditariedade. Hereditariedade. Hereditário. Vamos escrever hereditário, que aí vai dar a palavra aqui, né? É com H ou sem H, nem sei. Acho que é com H. Esse conhecimento que foi irradiado neste ser, na formação desse ser, é hereditário para toda a vida. Portanto, esse ser pode vir a ser o professor numa vida, na segunda vida ele pode vir o professor porque ele quer conhecer para ensinar. Pode depois ser um cientista e ele vai buscar o conhecimento, e assim por diante. O que ele vai se dedicar sempre é em saber. A fé, quem foi irradiado pela fé, o que é que ela vai procurar? Hereditariedade, hereditário, da divindade, né? Trono, o trono, né? A fé foi irradiada pela fé, ela tem essa hereditariedade. Então o que vai acontecer? Ela vai buscar o conhecimento. Ela vai ter fé daquele conhecimento. Pode ser da religião, pode ser tem fé na cura, mas a fé geralmente está, né, ligada à religiosidade. É assim por diante, os outros tronos também. O que acontece com a parte negativa de um trono? O trono do conhecimento tem. O trono do conhecimento é a sua parte positiva e negativa, né? Bem, por que ele tem que ter essa parte negativa? Porque quando esse ser que foi formado e foi irradiado pelo conhecimento, ou pela fé, ou pela geração, né? De gerar seres. Ela começou a pegar muito, é um exagero, quase um fanatismo, vamos dizer, um fanatismo de conhecimento. Então o que vai fazer a parte, que é um outro orixá, isso aqui também é um orixá. Na Umbanda eles têm uma denominação, mas como eu não estou ensinando Umbanda, eu não vou dar denominação do positivo e negativo, que eu também vou ter que ir lá no livrinho ver, né?
Ó. Então, deixa eu botar, ó. Então, esse trono, ele tem um orixá, outro orixá, o positivo e o negativo. A parte negativa do mesmo orixá, ele é o mesmo, só que ele se divide, porque tudo tem negativo e positivo. Nós, os seres humanos, também não temos o nosso lado positivo e negativo? Também temos. Então, esse orixá vai começar a irradiar para esse ser, para tirar um pouco desse fanatismo aqui, do excesso de radiação do conhecimento, que é para dar o equilíbrio. O equilíbrio, vai dar o equilíbrio a esse ser. Por isso que existe o negativo e o positivo nos orixás. Toda entidade tem. A tão conhecida Iemanjá, ela tem Oxalá, né? Oxalá porque ela é geradora, né? Se não me engano, ela é geradora, Iemanjá. Então, ela parece que é a parte negativa e ele é o positivo. Não tenho muita certeza não. É muita informação aí, gente, muita coisa. Bom, então aí é aquilo que eu expliquei. Ah, eu sou filho de Ogum, eu sou filho de Ansan, eu sou filho deixa eu ver outro. Eu sou filho. Bom, não estou lembrando. Bom, e tem os caboclos e os pretos já que trabalham para esses orixás. Tá? Então, as partes inferiores eles não explicam, não estão autorizados a explicar, né? Então, não há o que falar. Deixa eu ver mais aqui. Aqui falei em ogres, vou lembrar ogres. Ogres. Para quem não entendeu a palavra ogres, são seres muito rudes, fortes, enormes, densos. Esse negócio de botar o Lúcifer, o Lúcifer com chifrinhos, né? E com não sei o quê. Isso é tudo bobagem, né? Porque Lúcifer é um ser como os outros, né? Fisicamente. As pessoas deturpam as coisas, né? É por isso que há tanta confusão. Então, antes do cataclisma, as pessoas viam as divindades, os Eloís. Então, elas viam ali o que estava irradiando. Nós vemos o Sol, mas eles viam os outros, além do Sol, né? Isso é o Sol. Então, aqui tinha uma divindade, um trono, irradiando o Sol. E o Sol ia os pontos de força magnéticos, os vórtices na Terra. Aqueles vórtices que foi feito também na Atlântida. Os vórtices que foram feitos pelos marcianos, que fizeram bobagem, não se lembravam mais como eram feitos, e fizeram aquela catástrofe, que foi aí que abriu um buraco na rede da Terra e vieram os seres inferiores e eles entraram em corpos dos sobreviventes. E muita gente ainda hoje não está vivendo ela mesma, vive com corpos desses seres dentro deles. E são meias, né? Meias até violentas, sei lá.
Então houve aquele esquecimento mental nessa época que eu acabei de falar, e esqueceram. Então eles já não tinham aquele poder, aqueles poderes paranormais que nós dizemos, que era clarividência, intuição, etc, etc. Então eles não conseguiam mais ver, nem os vórtices que era mais próximo. Aí, como não conseguiam ver, o que aconteceu com os sobreviventes? Esqueceram. Esqueceram do elixir para renovar as células, para ter uma vida bem longa. Quando eles começavam a achar que a célula já estava ficando fraquinha, estavam aí era esse elixir. Não sei se elixir seria uma forma de energia, de captar energia. Talvez, né? Não sei. Eles não falam, né? E aquele probleminha que, ó, eles são proibidos de tocar no assunto que vieram outros seres de outros orbes que fecundaram as filhas dos homens. Isto está na Bíblia, né? Isso está na Bíblia, que eles acharam. Mas isso aí deve ser naquela época que fizeram escravos, lá naquela ilha da África que os colocaram, os nefilins com os sirianos, acho que do Sirius B, né? Que eles vieram e fizeram, lá os dois fizeram aqueles seres para escravizar. E aí os humanos começaram, esses seres, que também humanos, né? Que não eram os mesmos que os pleiadianos fizeram, né? Eu acho. Há-se um pouco de confusão aí, mas dá para sentir que não foram os mesmos. Então, aí esses seres que eles fizeram lá para serem escravos começaram a atrasar, né, uns com os outros com o tempo, geraram filhos, né? Aí eles gostaram, né, das filhas dos humanos e transaram com elas. Agora eu pergunto, eles eram gigantes, esses seres extraterrestres. Será que elas eram também gigantes? Se elas fossem muito pequenininhas, como é que... Agora eu vou brincar um pouco, né? Como é que foi feito, né, isso, né? Devia ser muito incômodo. Você tá assim um pouco meio estranho, né? Bom, então é isso. Eu vou recapitular aqui. Deus é um só, Criador, primordial. Por que Criador primordial? Criador primordial que foi ele o primeiro, lógico, a fazer as coisas. Criador primordial se desdobrou, fez um logos. Ele fez o logos. E o que aconteceu? Ele viu que precisava de uma alimentação, ele fez o logos e se alimenta do logos, que é a energia. A energia do Criador está sempre, ela é imortal, e ele também é, porque ele é ele, individual, e o Criador se alimenta do logos, e o logos se alimenta do Criador. Há uma troca de energia. Aí o Logos viu que também podia criar, aí criou o Logos. Esse seria o universal, temos o galáctico. O Logos galáctico. Aí ele criou o Logos galáctico, começou a se alimentar do Logos galáctico, e ele, para sobreviver, começou a se alimentar do Logos, do primeiro Logos que o Criador fez. Aí o Logos galáctico viu que podia também criar. Aí criou o Logos planetário. Aí o Logos planetário viu que podia se alimentar do Logos galáctico, e o Logos galáctico podia se alimentar do Logos universal, do cósmico, agora eu lembrei. Cósmico, e o Logos cósmico se alimenta do Criador, e o Criador alimenta todos eles. Há uma troca. Por isso que está tudo interligado.
E o planetário começou a atuar aqui, falado em termos da Terra, né? Porque a criação é diferente de outros lugares, né? Então, aqui na Terra. Então, o planetário, que é o nosso Sol, começou a ajudar na criação também aqui da Terra. Então, foi unindo aqueles elementos, né? Aqueles elementos que explodiam, então, etc, etc. Então, atuou. E ele é ligado a tudo que ele fez também aqui na Terra. E nós somos ligados a tudo. Somos ligados ao Criador, porque há uma rede magnética em tudo. Há uma rede magnética. Porque ele faz logo, a Terra, por exemplo, ela tem uma rede magnética aqui. Esta rede, ela vai dar com alguma coisa, não sei se é com o Logos da Terra, planeta, isso eu não sei. E ela vai, mas eu creio que deve ser. Depois, vai indo, vai indo. Eu sei que tudo está ligado ao Criador, porque um sai do outro, um sai do outro. Uma partícula do Criador pequenininha, que é a partícula menor que tem no universo, que os cientistas já descobriram essa partícula, que é o Criador que lança no espaço. Quando ela sai, ela se desdobra em duas. Cada uma dessas partículas do Criador se desdobra mais em duas. Essa não para, a criação não para, essa. Agora, eu não sei se quando ela se desdobra, se ela já vai formar tudo isso em luz, hein, gente? Tudo isso em energia, em luz. Não sei se ela vai formar a geometria sagrada. Já vai formar aquela geometria sagrada. E aí eu não sei esse detalhe, porque a geometria sagrada que está em nós, no ser humano, ela é composta de 8 circunferências. É aquilo que num dos vídeos eu fiz, árvore tem a ver com a árvore da vida, a flor da vida, né? Então elas são circunferências, porque a parte feminina que cria, os machões vão ficar pau da vida, mas a parte, não é a parte masculina que cria, sabe? É a parte feminina do Criador. Tudo que tiver, vocês reparem que nas formas da mulher, no seio, ela tem a geometria sagrada, redonda. Nas nádegas, ela tem mais redonda que no homem, também. Geometria sagrada da criação. Geometria sagrada da criação. Os olhos das pessoas têm a geometria sagrada da criação. Deixa eu ver o que mais. Algumas frutas têm a geometria sagrada. A maçã. A maçã, você parte a um coração, né? E o coração é a geometria do amor, né? A forma, tá vendo? Redonda. Que mais? Deixa eu ver. As partes dos dedos, ó. As partes do dedo tem algo de feminino. Dedo. Tem que botar escrito dedo, porque isso nem parece um dedo, né? Parte também. Porque o coração é uma forma geométrica sagrada da criação que gera do amor, que é com isso, com o amor que é gerada a criação, né? Eu já falei em um outro vídeo. É porque a coisa é muito difícil, né? Às vezes a pessoa ligar uma coisa a outra, uma coisa a outra. Foi interrompida porque a minha máquina atingiu o máximo da gravação. Eu agora me perdi. Eu estava falando do coração, né? Acho que eu estava falando sobre isso eu estava falando que é difícil, né, unir as coisas, é difícil
Vocês não são criancinhas, então vocês leiam, releiam, peguem outro livro, façam anotações para encaixar o quebra-cabeças, porque é difícil, gente, é muito difícil. Eu realmente acho que essa é a minha missão de explicar para vocês, porque uma vez numa palestra que eu convidei um senhor, foi até aqui em casa mesmo essa palestra, sobre extraterrestres, e ele disse que eu tinha um bom entendimento. Mas às vezes a pessoa tem bom entendimento e não sabe explicar. Então eu procurei, vamos dizer, explicar para as pessoas devido à dificuldade, né, que as pessoas têm às vezes de entender. E não é dificuldade, é a falta de tempo de pesquisar, falta de tempo, né? Tem marido, tem filho, tem mulher, faz faculdade, mais isso, mais aquilo, tem um emprego Bem, senhores, vou ficar por aqui. Eu acho que espero ter conseguido explicar, né? E não deixe o amor incondicional apagar, gente. Amor incondicional. O amor está ligado à criação. O amor está ligado à evolução. Tá? Então, vamos em frente. Grata por terem assistido.